Olá, irmãos, graças e paz do Senhor. Sou o pastor Wênio de Oliveira, da Primeira Igreja Batista de Campo Limpo. Estamos aqui em nossa Escola Bíblica Online. Sabemos que estamos ainda num período de distanciamento social e por conta disso estamos usando essas ferramentas para continuar estudando a Palavra do Senhor, continuar mantendo a nossa conexão com Deus e também a nossa conexão uns com os outros. Irmãos, nós não podemos nos afastar do Senhor. Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Com isso, ele estava querendo nos dizer que a Bíblia é alimento espiritual. A Bíblia é alimento para o nosso coração, é alimento para a nossa alma e nós precisamos desse alimento diariamente. Da mesma forma que nós nos preocupamos em alimentar o nosso corpo, devemos ter a mesma preocupação em alimentar o nosso coração com a palavra de Deus, sabendo que isso será bênção para as nossas vidas em nome de Jesus. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida desse trimestre e o nosso tema é os 10 mandamentos para os dias atuais. Estamos analisando os mandamentos que Deus deu para o seu povo, que estão lá em Êxodo capítulo 20 e buscando entender como esses mandamentos se aplicam à nossa realidade atual. E é importante, né? Agora nós também temos a revista impressa, estávamos só com a revista digital, mas agora você pode pegar aí a tua revista. É importante você fazer a sua leitura. Nós temos também ao final dos estudos a nossa leitura diária, onde aí de segunda a domingo existem textos bíblicos que você possa estar lendo. E nós em nossa igreja estamos motivando a cada irmão a buscar a palavra do Senhor todos os dias. Então leia a tua revista, leia aí os textos da leitura diária. Nós também temos o nosso calendário de leitura anual da Bíblia. Não deixe de estar lendo. Nós estamos aí já em abril. Se por acaso você está atrasado, não se desespere. Corra atrás, leia, que você vai alcançar, né, aí a leitura na data certa. Se você ainda não começou, ainda há tempo de você começar, mas não deixe de ler a sua Bíblia, não deixe de buscar aprender mais do Senhor, porque com certeza fazendo assim você terá uma vida abençoada. O tema do nosso estudo de hoje é a imagem do Deus invisível, baseado no segundo mandamento que diz assim: não farás para ti imagem de escultura. E o texto bíblico para a nossa vida hoje encontra-se em Êxodo capítulo 20, do versículo 4 até o versículo 6, que diz assim para a gente: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, palavra de Deus para a nossa vida hoje aqui em Êxodo capítulo 20, principalmente no versículo 4, quando diz: não farás para ti imagem de escultura, o segundo mandamento. E o autor ele começa mostrando algo bem interessante para nós. Ele fala, né, que quando as crianças olham para um grande avião voando no céu, elas imaginam que aquele grande avião é do mesmo tamanho de um aviãozinho de brinquedo, né, que eles possam ter ali em suas mãos. Irmãos, assim é o pecado de fazer imagens para representar Deus. Esculpir imagens de Deus é como se estivéssemos reduzindo o tamanho do Senhor e o comparando à dimensão humana. E olha só que coisa séria, que coisa grave é termos em nossa mente uma imagem de Deus bem reduzida de quem Deus na verdade é. Quando fazemos imagens para adorar ao Senhor, nós estamos em nossa mente reduzindo o tamanho do Senhor. Mas o nosso Deus ele é gigantesco, ele é imenso, ele é infinito. E de forma alguma nós podemos tentar reduzir o tamanho do nosso Deus. E uma coisa interessante, irmãos, que nós também sabemos é que quanto mais distantes de Deus nós estivermos, menor ele será para nós. E o contrário é verdadeiro. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, nós observaremos melhor a sua grandeza. Então, qual é o tamanho de Deus para você? Seu Deus, nosso Deus, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus da Escritura Sagrada, para você é um Deus pequeno ou para você ele é um Deus grande?
se na tua cabeça, se a imagem que você tem de Deus é de um Deus pequeno, isso significa que você está caminhando longe dele e você precisa se aproximar do Senhor para poder saber melhor quem ele é. E nessa caminhada é extremamente importante nós buscarmos ao Senhor através da palavra, porque na palavra ele se revela como verdadeiramente ele é. E ao nos aproximarmos mais dele, veremos quão grande é o nosso Deus. Então a gente pode parar e ver as pessoas que adoram a Deus através de imagens, na verdade, elas estão caminhando longe do Senhor, porque estão reduzindo o tamanho do nosso Deus. Então, adorar a Deus através de imagens é um sinal de que nós não estamos caminhando perto dele. E se você quer saber quem realmente é Deus e tentar, de alguma forma, compreender a imensidão, a grandeza do nosso Deus, se aproxime mais dele. E faça isso através da palavra, através da oração, através da adoração, através do serviço, através de tudo isso, nós vamos perceber o quão grande é o nosso Deus. E o primeiro tópico aqui do nosso estudo diz assim: por que o homem tende a fazer esculturas e contrariar o segundo mandamento? De modo a gente observa ao longo da história que sempre o homem tem se desviado dos mandamentos do Senhor e principalmente desse mandamento de não fazer imagens de escultura. A adoração a imagens é uma coisa muito antiga e Paulo ele nos adverte contra isso lá em Romanos. E ele mostra ali muito claramente que nós não podemos trocar a glória do Deus vivo por coisas mortas. Quem faz imagens para representar Deus está trocando a glória do Deus vivo e verdadeiro e tentando representá-lo através de algo que é morto. E isso não pode ser feito, porque um objeto morto não tem nenhuma condição de expressar a um Deus que é vivo. Escultura feita de madeira, de pedra, de bronze, de prata, de ouro ou qualquer outro metal, por mais precioso que seja, é algo morto, é algo que está completamente distante do Deus vivo e verdadeiro. Então, não podemos usar coisas mortas para representar um Deus vivo. E um outro problema é que essas imagens nos fazem ter um relacionamento superficial com Deus. A Bíblia diz que uma imagem de escultura tem olhos que não pode ver, tem ouvidos que não pode ouvir, tem mãos que não pode apalpar, é algo frio, é algo morto. E quem tenta se relacionar com Deus através de imagem de escultura também está tendo um relacionamento superficial. E eu ouso dizer que está tendo um relacionamento morto com Deus. Porque você está ali tentando se relacionar com algo morto que nunca poderá te corresponder e você não está tendo uma comunhão íntima, uma comunhão verdadeira. É um relacionamento raso, fraco, superficial e morto com Deus. Não podemos ser assim. Deus nos chama para adorá-lo em espírito e em verdade. Deus nos chama para ter um relacionamento profundo com Ele. Então, coisas superficiais, coisas mortas, nunca poderão prover para nós um relacionamento profundo com o Senhor. É tempo de buscar a Deus com profundidade e não com superficialidade. E quando nós olhamos a história, desde lá do povo de Israel, no deserto, nós já podemos ver que eles fizeram ali um bezerro de ouro. A própria história da igreja mostra que cristãos no passado e ainda hoje veneram imagens de santo. Mas houve um período na história, principalmente ali na Reforma Protestante, onde Deus reacendeu no coração do seu povo um compromisso em cumprir o segundo mandamento e não fazer imagens de escultura. As imagens, irmãos, elas não podem nos levar até Deus. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Paulo fala isso pra gente lá em Timóteo, né? 1 Timóteo capítulo 2, e é um dos textos aqui da leitura diária, o texto que foi da quinta-feira, que mostra isso claramente para nós. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma imagem nunca poderá te levar para mais perto de Deus, mas Jesus, sim, Ele te leva para perto de Deus. Então olhe para Jesus, busque a Jesus, clame a Jesus, adore a Jesus, se curve diante de Jesus e mais ninguém, pois só Ele nos leva
para perto de Deus. E o segundo tópico, o segundo e o terceiro, falam de duas coisas parecidas. O segundo fala sobre consequências da desobediência ao segundo mandamento, as consequências ruins, aquilo que de mal quebrar o segundo mandamento traz para a nossa vida. E o tópico 3 fala sobre os benefícios daqueles que adoram apenas a Deus. Então, irmãos, quebrar o mandamento do Senhor traz consequências negativas para a nossa vida. Mas cumprir os mandamentos do Senhor trazem benefícios para a nossa vida. Nossa leitura diária também fala isso para a gente. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 25, é um texto que eu acho muito interessante. Tiago, capítulo 1, versículo 25, vou até abrir aqui na minha Bíblia agora, para que a gente possa meditar nesse texto. E ele fala algo muito interessante sobre como cumprir os mandamentos do Senhor traz benefício para a nossa vida. Diz assim: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha só, obedecer à lei do Senhor traz bênção, traz benefícios sobre a nossa vida. Mas aqui no tópico 2, fala das coisas negativas. E como consequência negativa, a Bíblia diz que aqueles que adoram imagens serão punidos por Deus. Olha o que diz aqui, em Êxodo 20, do 4 ao 6, no versículo 5 diz assim: porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, aqueles que não têm obediência ao Senhor, eles serão punidos por Deus. E essa punição ela vai se estendendo. Irmãos, uma sociedade que não se curva diante do Senhor, uma sociedade que não adora a Deus, ela experimenta terríveis consequências. E a gente vê um mundo tão devastado, um mundo tão depravado, um mundo tão carregado de pecado como é esse mundo que nós estamos vivendo. A raiz de tudo isso está no fato do homem insistir em viver longe do Senhor, insistir em viver quebrando os mandamentos de Deus, insistindo em fazer outros deuses para adorar e não adoram ao Deus vivo e verdadeiro. Mas sobre aqueles que obedecem, a Bíblia diz que a misericórdia de Deus será derramada sobre várias gerações. Versículo 6, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quem obedece ao Senhor será visitado pela misericórdia, pela graça, pela bênção e pela bondade de Deus. E aí, te faço uma pergunta. O que é que você quer sobre a tua vida? Bênção ou maldição? O que é que você quer sobre a tua vida? Coisas boas ou coisas ruins? Se você quer coisas boas sobre a tua vida, adore ao Deus verdadeiro e faça isso de maneira correta, adorando a Deus através de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e adorando a Deus em espírito e em verdade. E aí, irmãos, ficam algumas perguntas para nós que somos evangélicos. Será que em nossas igrejas nós temos imagens? Talvez não uma imagem de escultura, mas será que às vezes nós adoramos a outras coisas e não adoramos ao Deus vivo e verdadeiro? É uma pergunta que nós precisamos nos fazer todos os dias, porque muitas vezes nós criamos em nossa mente nossos próprios ídolos e deixamos de adorar ao Deus vivo e verdadeiro. Existe sim a maneira errada de se adorar a Deus, mas qual seria a forma correta de adorar o Senhor? O próprio Jesus, falando com uma mulher samaritana, ele diz que Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Essa é a maneira correta de adorar a Deus, em espírito e em verdade. É uma adoração que começa a brotar do fundo do nosso coração. Uma adoração sincera, uma adoração verdadeira, uma adoração que não depende de lugar, não depende de hora. É aquela pessoa que em todo tempo adora ao Senhor.
É assim que precisamos fazer em nossa vida. Adorar a Deus em espírito e em verdade, através de Jesus Cristo, porque Cristo é a imagem do Deus invisível. Que isso possa ficar guardado em nosso coração nesse dia e que possamos entender, irmãos, que não devemos fazer para nós nenhuma imagem de escultura, porque coisas mortas não podem representar um Deus vivo. Essas imagens geram um relacionamento superficial, mas Deus nos chama para nos relacionarmos com Ele de maneira profunda, de maneira intensa, em espírito e em verdade, com sinceridade no nosso coração e glorificando a Cristo, porque Ele é a imagem de Deus invisível. Que o Senhor possa te abençoar nesse dia, que esse estudo possa ficar guardado no teu coração e que possamos juntos perseverar adorando ao Senhor, porque com certeza Ele é o único Deus, o Deus vivo e verdadeiro, o único digno de honra, glória e louvor. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.